Bora para o segundo superchat da noite. SAF no São Paulo pode rolar em 2026? Júlio Casares está mais ameaçado do que nunca na presidência do São Paulo, né? Pressão e erros de todos os lados. O último deles envolvendo sua... Acho que travou, tô. Estava falando sobre a Mara Casares envolvida em mais a Mara Casares envolvida em polêmica, rendendo problemas para Júlio Casares, né? E aí, só para explicar, né, para contextualizar para você que está chegando agora, PHM perguntou se o São Paulo pode virar SAF. Uma das respostas que o Júlio Casares pretende dar a toda a pressão que existe dentro do clube é um debate sobre a SAF. Ele quer... Houve uma reunião nessa terça-feira de 3 horas com grupos da situação, em que ele é muito cobrado e ele fala, ó, eu vou trabalhar em cima desse documento com 2 frentes. Uma dessas frentes é a mudança em relação ao fórum qualificado para a criação da SAF. Para que o São Paulo se torne uma SAF, há necessidade de aprovação de um fórum bem específico, que dificilmente aprovaria. Então o Júlio está batendo na tecla de que quer fazer do São Paulo uma SAF. Não estou botando fé de que essa história vá adiante, tá? Estou sendo sincero, estou dando a minha opinião, não há vontade política de membros do Conselho e companhia em relação a esse sentido. Jefferson Matos, o São Paulo tem conversas evoluídas por um meio-campista, ainda não revelado para 2026. O jogador foi avaliado por Crespo e Muricy. Zanqueta falou. Jefferson, conversei hoje à tarde com uma pessoa do São Paulo e tenho várias informações sobre o mercado do tricolor. Quero começar respondendo sobre essa. Essa fonte do São Paulo, super envolvida nas tratativas, assegura que não há nenhum meia atacante perto de virar reforço, tá? Nenhum. Sugeriu-se, inclusive, que a negociação estava mais próxima do que a do Danielzinho. O Danielzinho está cravado, está fechado, vai ser jogador do São Paulo. E não há nenhum meia atacante perto. Outra notícia que surgiu nas últimas horas, acho que foi o Daniel Lian, jornalista da Jovem Pan. Ele contou que o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, foi visto numa churrascaria almoçando com o Brenner, tá? Ontem, terça-feira, o Alexandre Zanqueta, não. O Alexandre Pretzel, meu amigo, contou que o Brenner tem negociações avançadas com o São Paulo. Essa minha fonte do São Paulo só reafirmou o que disse uma outra fonte ontem. Não há nenhuma negociação com o Brenner, tá? Nenhuma. Daqui a pouco eu falo sobre Gaston Ávila e também da troca envolvendo Botafogo e São Paulo. O Barney Stinson. Nicola, sabe quem é o meia que o São Paulo está negociando? E as chances de o Brenner vir? Caramba, respondi exatamente as 2 perguntas feitas. O São Paulo assegura que não há nenhum meia encaminhado ou engatilhado, tá? Embora a especulação tenha sido bem grande. E sobre o Brenner, ele pertence ao Udinese, esteve emprestado ao Cincinnati, enquanto pôde jogar foi bem, 10 jogos e 6 gols, mas ele jogou muito pouco. Ficou muito pouco à disposição, deve voltar para o Udinese. Acho até que o Brenner vai virar reforço de um time brasileiro. Não tem espaço no futebol europeu, não tem tanto espaço no futebol americano e tem alguns clubes brasileiros de olho nele. Por que o São Paulo alega não ter interesse na contratação do Brenner? É importante explicar. Primeiro que haveria necessidade de um investimento relativamente alto. Depois, porque ele chegaria para brigar por uma posição que o São Paulo tem 3 centroavantes. O Caleri está voltando, o André Silva está voltando e o Rian Francisco também. E o Rian pode ser a menina dos ovos de ouro. E alguém que, se tiver oportunidades, pode render uma grande venda no ano que vem. Você vai trazer um 4º centroavante, então não faz parte das prioridades do São Paulo para 2026. Beleza? Mário César Hiroshi. Nicola, você sabe se na troca com o Botafogo os jogadores do São Paulo aceitaram ir? Vou falar sobre a troca do Botafogo. A ideia era guardar um pouquinho as informações, vocês vão perguntando, a gente vai soltando, não tem problema nenhum, tá? E se pintarem perguntas novas, a gente já repassa para as fontes. São Paulo e Botafogo tem uma reunião marcada para essa noite, tá? O que essa pessoa do São Paulo me contou é que a reunião virtual aconteceria entre o fim do jogo do Flamengo com o PSG e antes da bola rolar para Corinthians e Vasco. Não que os dirigentes de Botafogo e São Paulo precisem assistir aos jogos, mas por uma questão de conveniência, optou-se por fazer essa reunião no intervalo dos 2 jogos. O jogo do PSG com o Flamengo, que foi para pênaltis, acabou por volta de 5 da tarde. Corinthians e Vasco se enfrentam às 9h30. Então, é possível até que a reunião esteja acontecendo enquanto eu falo com vocês. São Paulo e Botafogo não desistiram da troca, tá? Só que eles estão buscando uma equação, nomes que tornem o negócio equilibrado e que seja aprovado. O São Paulo, quando foi... Primeiro que o movimento começa com o Botafogo. Botafogo procura o São Paulo pedindo um empréstimo com opção de compra do Ferrarese.
São Paulo disse, cara, empréstimo não nos interessa, a gente não vai abrir mão de um jogador que vai ser emprestado e depois pode ser vendido, não interessa. Botafogo veio com proposta para comprar o Pablo Maia, que o São Paulo começou a falar, bom, já que vocês querem 2 jogadores, que tal a gente tentar pensar numa composição? E aí o pessoal do Botafogo falou, a gente gosta do Rodriguinho também, uma dessa vamos tentar fazer uma troca tripla, quem que vocês querem? O São Paulo pediu o Vitinho, lateral direito, pediu o Marlon Freitas, volante, e pediu o Savarino, meio atacante. O Marlon Freitas e o Savarino se recusaram a trocar o Botafogo pelo São Paulo. Eles entendem que a qualidade de vida que eles têm no Rio, as expectativas, por exemplo, com o Libertadores, enquanto o São Paulo não tem, tudo isso pesa contra, tá? Não tem informação de que os jogadores escolhidos pelo Botafogo no São Paulo se recusariam a ir. O Ferrarese, o Pablo Maia e o Rodriguinho, tá? Então, acho que ficou bem explicadinho. Ação do Cuiabá contra o São Paulo pelo menino Gustavo. Leonardo Limeira, tenho a impressão de que esse assunto ele foi extinto depois de um acordo entre os clubes. Quer ver? Vou até mandar uma mensagem para o Cristiano Dresch. Cristiano, boa noite. Bem por aí. Você retirou aquela ação contra o São Paulo por causa do Gustavo? Só para explicar, o São Paulo tinha pego um jogador do Cuiabá por empréstimo para a base e havia uma cláusula no contrato de empréstimo prevendo que o São Paulo seria obrigado a pagar uma multa de R$1 milhão ao Cuiabá caso esse atleta fosse utilizado. O pessoal do São Paulo comeu bola, não percebeu a existência dessa cláusula e pôs ele para jogar poucos minutos finais. E aí o Cuiabá passou a cobrar essa grana. Eu soube na época que o Douglas Schwartzman, esse mesmo pivô da mais nova confusão envolvendo o escândalo lá dos camarotes, entrou em contato com o Cristiano, eles acertaram a compra do Gustavo para o São Paulo, e aí eu acho que o São Paulo deixou um percentual a mais, mas estou conferindo aqui com o Cristiano Dresch do Cuiabá, tá bom? Gustavo R10, além do Daniel, qual o meia que o São Paulo está avançado? Pois é, essa notícia repercutiu como uma bomba ao longo do dia, mandei mensagem para uma fonte do São Paulo, vou trazer novidades sobre o Ávila para vocês, e também essa troca com o Botafogo, tá? Eu sabia que a direção do São Paulo já negociava com o Ajax pelo zagueiro Gaston Ávila, agradeço para a informação de mais cedo. Luiz Fernando BG, like número 4, meu amigo, na sua sincera opinião, a oposição no São Paulo tem condição de mudar alguma coisa? Para mim é mais do mesmo. O Luiz, eu acho que você está no caminho certo, tá? Eu acho que você está no caminho certo. O Tim Mazuki, e aí parceiro, Matvei Savonov, goleiro russo do PSG, excelente opção para os clubes brasileiros. Cara, a história desse maluco é boa demais, né? Não se enganem achando que ele é um péssimo goleiro. Foi comprado pelo PSG por 20 milhões de euros do Krasnodar, tá? Não tem pinta de goleiro, você olha para ele, você não dá nada por ele. Quando o Flamengo foi para a decisão por pênaltis, eu pensei, o Flamengo vai ser campeão mundial, porque o Flamengo tem bom aproveitamento nos pênaltis, porque o Flamengo tem o Rossi, que tinha feito péssimo jogo. Marquinhos e Rossi tinham sido os piores. O Rossi pelo Flamengo, o Marquinhos pelo PSG. Falei, vai para os pênaltis e o Rossi vai se consagrar e o Flamengo vai ser campeão mundial pela segunda vez. E aí o tal do Safonov, que não tem cara e nem pinta de goleiro, não é que ele foi bem, ele estraçalhou. Eu não entendi até agora como é que o Palhinha foi eleito o melhor do campeonato. Se o PSG só fez um jogo, e nesse jogo, Palhinha não, Vitinha. Como é que o Vitinha foi eleito o melhor do campeonato se o PSG só fez um jogo, e nesse jogo, o cara do jogo foi o goleiro do PSG, que defendeu 4 cobranças seguidas. Ele toma o gol do De La Cruz no primeiro pênalti, depois pega do Saúl, o do Pedro, para mim, o gol do Pedro a defesa do Pedro foi irregular, porque ele não tá com os pés na linha, ele tá com o calcanhar fora da linha, enfim. Depois ele ainda pega os pênaltis mal batidos do Léo Pereira e também do Luiz Araújo, tá? Hora de falar sobre o São Paulo. Júlio Casares tenta um contra-ataque para tirar o São Paulo da crise. Muito criticado, com protestos e até pedidos de impeachment, Júlio reuniu conselheiros da situação, grupo de coalizão, para uma reunião de 3 horas. Nesse debate, os conselheiros exigiram medidas em relação ao último escândalo envolvendo a venda de camarotes de forma clandestina. Eles também lembraram que o Júlio Casares nunca esteve tão enfraquecido politicamente. O que o Júlio fez? Prometeu 0 proteção política aos envolvidos e apresentou um documento que pede mudanças no estatuto. São 2 focos principais. O primeiro deles, o fim do fórum qualificado para a criação de uma SAF. Júlio Casares está dando o primeiro passo
para que o São Paulo possa avançar no projeto de sociedade anônima do futebol. Ele também quer a separação formal entre futebol e clube social. Estou muito curioso para saber como essa declaração, essa intenção do Júlio vai repercutir entre membros do Conselho. Para completar, registrar que a Comissão Legislativa do São Paulo tem 30 dias para avaliar o conteúdo desse documento e encaminhar para a votação do Conselho Deliberativo. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo, novidades a respeito de reforços para o tricolor. A primeira informação não é boa. São Paulo e Ajax não avançaram na transferência de Gastón Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025. São Paulo havia sugerido ao Ajax mesmo modelo de negociação, empréstimo de uma temporada com metade dos salários pagos por cada um dos times. O Ávila ganha R$720 mil por mês. Na tarde dessa quarta-feira, consegui a informação com uma pessoa do São Paulo de que as tratativas esfriaram. O Ajax não tem demonstrado muita intenção em liberar o jogador por empréstimo. A ideia seria algo relacionado à venda e o São Paulo não pretende fazer um investimento de algo na casa dos 6 milhões de euros. Era essa a opção de compra que o Fortaleza tinha. Diante desse cenário, o São Paulo talvez precise esperar. Pela falta de propostas de compra do Gastón Ávila junto ao Ajax, para que o tricolor possa, em algumas semanas, retomar essas conversas e buscar um empréstimo do jogador. Ele é o plano A do São Paulo para a zaga, por ser jovem, só 24 anos de idade, ter boa capacidade técnica e chegando sem custos, ele viria por empréstimo. Outra informação importante no São Paulo. Na noite dessa quarta-feira está marcada uma nova rodada de conversas entre o Tricolor e o Botafogo. O objetivo é tentar chegar a um consenso em relação àquela troca que pode ser até tripla. São Paulo havia insistido nas contratações do Savarino e do Marlon Freitas, que não pretendem trocar o Rio por São Paulo. Diante disso, Tricolor e Botafogo tentam achar uma combinação que possa render essa troca. Perguntei para essa pessoa do São Paulo com quem conversei sobre contratações qual o termômetro, a expectativa, a esperança dela em relação a essa negociação. Se pode haver, por exemplo, uma única troca, duas, ou se a gente deve ter 3 mesmo. E o que eu entendi é que o São Paulo vai batalhar para ter pelo menos 3 jogadores envolvidos nessa negociação. Tá aí, né, minha família? Ficamos com o nosso giro de notícias do São Paulo nesta quinta-feira. Muitas atualizações para você ficar atualizado e sempre informado das últimas informações do São Paulo, tá bom? Nicolau trazendo informações para você ficar super atenado nas últimas informações do mercado da bola, das finanças, bastidores do tricolor paulista, e você pode acompanhar no nosso canal aqui todos os dias, tá bom? Essa foi o vídeo da primeira edição, lembrando que lá para 7 horas, 8 horas, 6 horas da tarde vamos ter novo vídeo e aguardamos a sua presença, combinado? A gente encerra esse vídeo por aqui, lembrando também, né, que o Corinthians se lascou e o Flamengo também. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!